Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, queridos amigos. Está no ar mais um programa O que é o Espiritismo, aqui do canal do grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e sempre é com muita alegria que estamos aqui fazendo mais um programa. Você que nos acompanha sabe que a gente está visitando os roteiros do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E nesse segundo semestre de 2024, a gente iniciou o tomo 2, que trabalha todas as leis morais que estão contidas no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Então, hoje, a gente vai dar continuidade ao módulo 12, que trata da Lei de Progresso, roteiro 2, onde vamos falar influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Hoje, a nossa roda não está completa. Nossa querida Isabela está em outra frente, dando palestra. Então, hoje será eu com meus amiguinhos, querido Antônio Reinaldo, seja muito bem-vindo. Opa, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Também agradecemos aos nossos internautas que estão nos assistindo nos nossos trabalhos aqui de divulgação da doutrina espírita. Vamos mais uma vez para o trabalho de divulgação dessa doutrina e levar algum esclarecimento aos nossos queridos internautas. E o turista Raimundo Souza. Turista, né? Tá certo. Mas é um prazer estar aqui novamente, né? Para a gente poder estudar um pouquinho dessa doutrina consoladora e hoje um tema bastante salutar, né? Um tema que chama a atenção, que puxa as orelhas da gente. E a gente vai aqui, eu, Reinaldo, Andréia, né? Juntos a gente vai conseguir, um ajudando o outro, né? Nos esclarecer sobre esse trabalho dentro da doutrina dos espíritos. E você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito, faça parte dessa grande família de mais de 8 mil inscritos no canal. Marque o sininho para que você seja avisado de todos os programas que são postados semanalmente aqui no canal. Tudo organizado em playlist para você maratonar, compartilhar com seus amigos, nos ajudar a amplificar essa mensagem tão consoladora da doutrina, onde se fizer necessário, a consolar diversos corações por aí. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem 91 do livro Pão Nosso. Mensagem ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Isso é contigo. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior
refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Após o momento de reflexão, Tati, solta a vinheta para a gente começar logo a roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, lembrando, meus amigos, roteiro 2 do módulo 12, a gente vai tratar de influência do Espiritismo no progresso da humanidade. Meus queridos, sim ou não, Raimundo? Sim. Sim ou não? A doutrina espírita influencia no progresso da humanidade? Sucinto, sim ou não? Sim, e bastante, gente, bastante. Muito mais do que a gente imagina. Certo, esse é o sucinto do Raimundo. Reinaldo, a doutrina espírita influencia no progresso da humanidade? Com certeza. Certo, muito bem. Raimundo, vamos começar por você, meu rapaz dos apontamentos. Poderia, eu vi essa pergunta no próprio conteúdo do EJA, eu fiquei bastante reflexiva e eu gostaria que a gente trabalhasse essa pergunta. Olha, poderia a humanidade alcançar o bem-estar moral com as suas crenças e instituições atuais? E aí eu já dou uma acrescentada. Por quê? Olha, é assim, a questão da moral, né? Da moral, ela é muito preponderante dentro do contexto, né? Então, o espiritismo, ele propõe que o progresso, né? Que o progresso é uma lei natural que rege não apenas o mundo material, mas também o mundo espiritual. Então, segundo essa perspectiva, a evolução moral e intelectual é uma constante para a humanidade, que deve buscar sempre a melhoria de si mesma. Diante disso, surge a reflexão sobre as crenças e instituições existentes e sua capacidade de promover o bem-estar moral da humanidade. Aí a gente faz uma perguntinha aqui, né? Será que as estruturas religiosas, políticas e sociais atuais são suficientes para garantir o progresso moral da sociedade? Ou será necessário repensar, formular tais crenças e instituições em busca de uma evolução coerente com a lei do progresso? O Espiritismo, né, ele propõe a necessidade de uma mudança interna e externa, individual e coletiva, rumo a um estado de consciência e sociedade mais elevado, através do estudo, da reflexão e da prática do amor e da caridade, o ser humano pode avançar em direção ao bem-estar moral tão almejado, né? Portanto, né, a lei de progresso no Espiritismo coloca em evidência a importância de avaliar as crenças, as instituições atuais, a fim de garantir que estejam alinhadas com a evolução moral da humanidade. Através desse processo de avaliação e renovação, a busca pelo bem-estar moral poderá ser alcançada em conformidade com os princípios da lei do progresso, que nós vamos destrinchar no decorrer do programa. Reinaldo. Olha, essa pergunta realmente é: pode a humanidade alcançar o bem-estar moral com suas crenças e instituições atuais? Primeiramente, essa pergunta eu quero só fazer uma pequena reflexão no seguinte: as instituições atuais, o progresso é inevitável, né? As instituições atuais de hoje não serão as mesmas de amanhã. Elas vão se renovando. E a gente percebe isso hoje nas religiões. As religiões estão se renovando. A religião católica é a religião mais antiga, mas ela está se renovando gradativamente. Alguns momentos, alguns grupos dessas religiões, alguns padres, eles já têm uma ideia diferente da religião. Então, essas religiões, elas vão fazer essa progressão.
vão acompanhando o progresso que o planeta está passando. Então, eu digo que essas instituições elas não vão perdurar com os mesmos pensamentos de hoje. Elas vão se renovando, se transformando. E aí, como o Raimundo falou, a doutrina espírita vai fortalecer isso. A doutrina espírita vai fazer o seguinte, vai dar como é que eu coloco a palavra? Vai trazer subsídio para que essas religiões se transformem, essas religiões comecem a pensar, esses religiosos, vamos dizer assim, esses detentores do poder da religião, eles vão começar a sentir que eles precisam se transformar e se modificar os seus pensamentos daquilo que eles pregam. Então, eu acho que essas instituições de hoje não serão as mesmas de amanhã, nesse pensamento que tem hoje. Então, essas instituições vão se renovando gradativamente e vão fazendo, porque o progresso ele é como um rolo compressor. A gente tem que seguir ele, a gente não pode parar o progresso. Assim como no passado não era como é hoje, hoje é um processo já, uma conclusão evolutiva, e amanhã não vai ser como hoje, como tu bem falaste. Então, a gente conclui que é necessário essa evolução dessas instituições para justamente alavancar essa melhora moral. Por exemplo, hoje a gente vê que a gente deu um grande salto intelectual, né? Mas em moralidade a gente está bem aquém. Então, é necessário, sim, um up, uma levantada, uma sacudida para que isso possa também dar esse salto nesse sentido, já que com essa forma não está sendo, não estamos alcançando o que seria, vamos dizer assim, o viável, o melhor, o bem-estar, como a pergunta nos propõe, né? Quer falar algo, Reinaldo? Quer falar algo? Reinaldo. Está falando comigo, Raimundo? Não, eu só queria reforçar uma coisa disso tudo, talvez das religiões, conforme a pergunta aqui, eu não digo das religiões, das crenças que hoje nós temos, porque hoje as nossas crenças, de um modo geral, aí eu estou falando de um modo generalizado, inclusive nós espíritas, nós ainda temos muito aquela situação que a doutrina espírita coloca como a chaga da humanidade, né? Enquanto nós não compreendermos e trabalharmos egoísmo e orgulho, e a gente não buscar diminuir isso em nós, trazer as qualidades morais digamos, humildade, solidariedade, fraternidade, caridade, e diminuindo essa parte do orgulho e do egoísmo, que ainda existe em nós, a gente vai continuar ainda andando em passos de tartaruga, andando bem devagarzinho nessa evolução da humanidade. Mas a partir da hora que a gente compreender que esses dois entravam da nossa caminhada, a gente compreender que a gente ainda é um pouco disso, ou muito disso, algum de nós, a gente começar a trabalhar isso e realmente a gente vai caminhar mais rapidamente e a gente vai se libertar de muitas coisas que a gente vive hoje. Quer fechar, Raimundo? Eu posso seguir? Segue. Pegando o passo de tartaruga de Reinaldo, o progresso da humanidade é lento. Isso a gente vê ao longo da história da humanidade. Vem devagarzinho, aí acontece, chega alguém e dá um salto, aí torna de novo lento. Então, assim, o progresso da humanidade é lento, mas constante. Aí, meus amigos, que outras características a gente pode apontar com relação a isso? A gente vai enfatizar, né, que a lei de progresso no Espiritismo, né, é um conceito que busca explicar o avanço constante da humanidade em sua jornada rumo à evolução espiritual. E, de acordo com esta lei, o progresso da humanidade é lento, mas constante, e vem ocorrendo ao longo das eras, à medida que as almas humanas adquirem experiências e aprendizados, né? Então, além da constância e da lentidão, outras características do progresso da humanidade
podem ser apontadas, né, no contexto do Espiritismo, né? Uma delas é a progressiva elevação moral e espiritual dos seres. Já há um resquício, né, dessa evolução, né? E à medida que desenvolvem virtudes como a solidariedade, a compaixão e a fraternidade e o amor ao próximo, né? A gente vê que essas novas gerações elas já vêm mudando, né? Mudando essa maneira de ser as pessoas, né? Então, outra característica importante do progresso da humanidade é a aplicação do conhecimento e da consciência sobre a natureza e o universo, bem como sobre as leis que regem a vida e as relações entre os seres. À medida, né, que a humanidade avança, ela desenvolve uma compreensão mais profunda de si mesma e do mundo que a cerca. Então, além disso, né, o progresso da humanidade também pode ser observado através do avanço da ciência, né, da tecnologia e das artes, que contribuem para o bem-estar material e espiritual das pessoas, permitindo a melhoria da qualidade de vida e das condições de existência. Então, a lei do progresso, né, ela nos convida a refletir, né, sobre as diversas facetas do avanço da humanidade, demonstrando que, apesar das dificuldades e dos retrocessos pontuais, o caminho do progresso é inexorável e segue, né? E segue em direção à evolução espiritual e moral da humanidade. É uma mensagem de esperança e confiança no futuro, baseado na crença de que, no final, o bem triunfará sobre o mal e a luz sobre as trevas. Reinaldo fala muito disso em todos os nossos programas, tá, Reinaldo? É verdade. Realmente, essa questão, ela comentando, é muito interessante. Eu estava pensando aqui o seguinte, né? O progresso da humanidade realmente é lento. O progresso da humanidade ele é tão lento quanto o rio, né? Corre, a água corre tranquila, lentamente, mas constante. E você não consegue parar o rio, né? Mesmo que você faça uma barreira, ele vai encher e depois transporta, porque se não para, a mesma coisa é o progresso. Ele é lento, mas ele vai. E aí eu quero trazer esse progresso para a doutrina espírita, o quanto ela contribui para esse progresso. Ela contribui, o quanto ela contribui. A doutrina espírita está como esse rio que suavemente está penetrando nas massas. Para todo lugar agora tem gente espírita, tem gente simpatizante, tem gente que admira, tem gente que já olha assim, já não tem mais aquela situação de as pessoas olharem o espírita como sendo uma pessoa diferente. Então, isso ela está penetrando, isso vai ajudar muito no progresso. Porque o que vai ajudar a gente despertar para esse progresso? O que a gente vai fazer de caminhar mais rapidamente? A hora que a gente compreender, ter a certeza que nós não somos matéria, porque eu acho que isso é o que mais atrapalha nosso progresso, a nossa caminhada. Enquanto a gente pensa que nós somos matéria, é aquela coisa que o Espiritismo é uma das coisas que o Espiritismo vem para acabar com o materialismo. Porque a partir da hora que a gente pensar que a gente é além da matéria, que a gente é alma, é espírito, é luz, é uma essência espiritual, qualquer uma situação dessa, a gente vai pensar diferente. E aí, quando a hora que o espiritismo, quando a gente compreender que a gente é reencarnacionista, que a humanidade é reencarnacionista, que nenhum de nós está a primeira vez aqui na Terra, aí a gente vai caminhar mais rapidamente. Porque a gente sabe que hoje nós estamos construindo nosso futuro. Estamos corrigindo o nosso passado e construindo nosso futuro. Então, aí a humanidade vai andar mais rapidamente. Tá? Então, nesse momento, realmente, ela ainda caminha lentamente, porque a gente ainda não despertou. Não despertou para a vida futura. Quando a gente despertar para a vida futura e buscar compreender o que essa vida futura nos oferece, o nosso progresso será mais rapidamente. Aí sim, a gente vai passar as nossas próximas eras, as nossas próximas transformações, elas vão ser mais rápidas. Porque a gente vai caminhar mais rapidamente, sabendo para onde vai. Porque até hoje, vivendo no mundo de provas e expiações, a gente não sabe para onde vai.
A gente não sabe o que quer. A gente não sabe exatamente o que a gente quer. A gente não sabe qual é o nosso caminho. Nós ainda estamos perdidos num labirinto e nós ainda não conseguimos encontrar a saída. A hora que a gente encontrar a saída, o progresso realmente vai ser mais célere. Eu gostei muito do que vocês trouxeram. Aí eu vou reforçar só aquele que bem Reinaldo falou na questão anterior, que é a questão do orgulho e egoísmo. A gente ainda é muito preso a essas duas grandes chagas que nos impede da gente ter esse crescimento moral mais acelerado. Por isso que ainda é em passos lentos. A resistência que a sociedade apresenta ante as ideias novas é um mal ou um bem? Vou deixar a Reinaldo começar essa. E aí, Reinaldo? Olha, resistência, em linhas gerais, uma resistência a uma situação, ela pode ser, em algum momento, um bem ou pode ser um mal. Depende muito daquilo que você resiste. Mas a gente tem que estar preparado para as coisas novas. O grande problema é que algumas pessoas se prendem ao antigo e não abrem mão daquilo. Aí é aquela coisa, progresso. A lei de progresso ninguém vai conseguir parar. E nós temos várias situações que nos levam a isso. Aqui, voltando até mais para o caso religioso. Algumas pessoas estão presas ao Velho Testamento, e só ele é a verdade. Outros estão presos ao Novo Testamento, que só ali está a verdade. Então, além de aquilo ali, não existe outra verdade. Mas o quê? É aquilo que a gente falou, se deixam, que falamos há pouco no nosso evangelho, os falsos profetas. As pessoas dizem que ali está toda a verdade, mas as pessoas não vão buscar aonde tem outras verdades para compreender. Porque Jesus não disse que lá estava toda a verdade. Jesus não disse que não precisava. Se ele fosse assim, ele não dizia que ele ia e pedir ao Pai para mandar um outro consolador que vinha lembrar o que ele disse e trazer coisas novas. Então, se ele disse que ia pedir para o Pai para mandar um outro consolador, ele está dizendo que ele não disse tudo. Então, tem outras verdades. Então, a gente precisa abrir a nossa mente para as novas verdades. Alguém me diz uma coisa, olha, esse negócio aqui não é de plástico, é de madeira. Eu vou pegar, olhar, analisar, estudar, a dizer, não, realmente não é de madeira, é de plástico. Aí eu vou ter certeza do que eu estou. Então, as coisas novas nós temos que abrir a mente para compreender. Então, essa resistência que a sociedade tem é porque as pessoas estão presas a uma crença antiga e não abrem mão daquilo. Quando, por exemplo, tem algum segmento religioso, que se você fala de reencarnação, ele diz, sai para lá, Satanás. Eu não quero nem falar contigo, que isso não existe, não é coisa de Deus. Então, são coisas que as pessoas parece que tem um bloqueio de querer despertar para a verdade. Então, esse progresso que a humanidade, essa resistência que a humanidade tem, algumas vezes é mais para o mal. O mal não é nem para o mal, é para atrapalhar o progresso dele próprio, o progresso da sociedade mesmo. Tá? Então, eu vejo que é mais por isso, não no sentido de mal ou de bem, mas é no sentido de travar, diminuir. Aí, a questão anterior, andar mais lentamente, porque mais cedo ou mais tarde a sociedade vai ter que despertar para as verdades, e a verdade sempre será a verdade. O Espiritismo, né, como uma filosofia, né, que busca conciliar ciência, filosofia e religião, né, ela tem como objetivo promover a evolução moral e intelectual do ser humano. Então, dessa forma, a doutrina espírita traz consigo uma série de conceitos e ensinamentos que muitas vezes são diferentes e desafiadores em relação aos tradicionais sistemas de crenças e valores estabelecidos, né? Como o Reinaldo já puxou o carro aí. Então, a resistência da sociedade frente às ideias novas é um fenômeno comum ao longo da história humana. Então, nossa tendência natural é resistir à mudança e buscar a manutenção do status quo, que essa é a forma mais confortável de viver,
né? Não. Então, mais confortável é você não sair dali, ficar naquele mesmismo, né? Então, no entanto, né, é importante lembrar que o progresso só ocorre quando há mudança e evolução das ideias e conceitos, né? Então, no contexto específico do espiritismo, né, a resistência às ideias novas pode ser compreendida como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. O espírita, né, ele acredita que a verdade não é estática e imutável, mas sim algo que está em constante evolução e que deve ser buscada através do estudo e da reflexão, né? Então, ao confrontar, né, essa resistência, né, é fundamental que, né, nós, os espíritas, né, mantenhamos uma postura de diálogo e respeito, entendendo que cada indivíduo possui seu próprio tempo e processo de evolução. É importante oferecer informações embasadas e utilizar o exemplo como uma forma de transmitir os valores e os princípios do espiritismo, né? Então, a superação da resistência às ideias novas pode trazer benefícios tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo, né? Então, a abertura para novos conceitos e perspectivas promove um crescimento pessoal e coletivo, possibilitando o avanço científico, moral e espiritual, né? E somente através desse processo contínuo de renovação que a humanidade poderá alcançar níveis mais elevados de evolução, né? Só para um pequeno detalhe aqui, às vezes as pessoas ficam nessa parado, vamos dizer, parado para não querer avançar nesse despertar desse novo conhecimento, nessa nova ideia, dessa nova, para ele, digamos, tentar entender, tudo tem a ver com aquilo que a gente conversou anteriormente, sou com orgulho. Eu passei minha vida toda acreditando nisso até hoje. Por que agora eu vou mudar? Então, ou às vezes o nosso orgulho não deixa a gente mudar. Eu não vou mudar. Se eu acreditei até agora aqui, por que agora eu vou achar que eu estou errado? Então, para mim, não dá aquela coisa, não vou dar o braço a torcer que eu errei até agora, eu vou continuar errando até o final da minha vida. Então, às vezes, a gente perde essa oportunidade de evoluir, de aprender. Tem pessoas que dizem, mas eu já estou com a idade avançada. Por que o aprendizado é constante? E nós estamos numa idade muito, muito nova, eu sou muito novo como espírito, que se nós fosse muito velho, nós já era bem mais evoluído. Então, nós temos que aproveitar e aprender agora, abrir a nossa mente para as verdades, que as verdades estão vindo de toda maneira, os espíritos estão espalhando essa verdade por todo o universo do nosso planeta, e a gente precisa aproveitar essas oportunidades. Gostei muito da fala de vocês, mas ainda bem que ninguém foi para o lado que eu estava pensando aqui. Ainda bem. Mas agora eu vou falar. O lado bom disso. Porque eu penso que como se fosse separar o joio do trigo. O crivo. Porque o que é verdade. Por mais que a gente resista, como tu deu o exemplo do rio, a gente bota aquela barreira ali, aí o rio caça o rumo de fazer uma nova rota. O Cristo teve resistência, e está aí, os seus ensinamentos, né? Quem disse que não é verdade os ensinamentos do Cristo, mas no começo teve a resistência e ele sofreu tudo que ele sofreu. A própria doutrina espírita, quando ela surgiu, tudo que Kardec sofreu, obras foram queimadas, e a gente está aqui divulgando, constatando, né, estudando diariamente o que ela nos traz de ensinamento e consolo. Então, assim, como Deus é perfeito, nada é ou uma coisa ou outra. Tem, sim, as suas desvantagens disso, porque torna o processo do progresso lento, mas também aquilo que é verdade, ela permanece e aí ela própria se impõe com o tempo. Raimundo. O que você quer de mim? Pode falar. Hã?
Podemos passar para outra pergunta. Ah, para mim tu ia querer comentar sobre Ah. isso. Não, deixa, mas esse comentário vai ser no final. Aguarde. Tá bom. Então vamos lá. Agora sim, mediante tudo aí que a gente falou, vamos entrar nessa questão. Como o Espiritismo pode auxiliar nesse progresso da humanidade? Tá certo. Agora está na nossa área, né? Agora, né? Depois de tudo isso que a gente pincelou, para a gente vir aqui dizer o que é que a gente pode contribuir para isso. Então, o Espiritismo enfatiza, né, a ideia de que todos os seres estão em constante evolução, né, buscando a melhoria contínua de si mesmos, né? De si mesmos. Nós não estamos evoluindo para o outro, nós estamos evoluindo para nós mesmos, certo? A necessidade é nossa, é de cada um. Então, o Espiritismo pode auxiliar, né, no programa da humanidade de diversas maneiras. Uma delas é através da compreensão da natureza espiritual do ser humano, como bem disse Reinaldo agora, né? O que permite uma abordagem mais holística das questões humanas. Com essa visão, o Espiritismo promove a empatia, a solidariedade e o respeito ao próximo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Além disso, a crença na reencarnação, né, que é um dos principais fundamentos do Espiritismo, traz consigo a ideia de que as experiências vividas em vidas passadas influenciam o presente e o futuro. Isso, né, incentiva a responsabilidade pessoal e ao autoconhecimento, coisa que a gente precisa trabalhar muito, esse nosso autoconhecimento. A gente precisa nos conhecer mesmo, de verdade, né, para que a gente possa tomar decisões mais acertadas daqui para frente, né? Então, estimulando, né, a busca por evolução espiritual e moral. Outro ponto importante é a valorização da prática da caridade, que é considerada uma das principais maneiras de auxiliar no desenvolvimento espiritual. O Espiritismo, né, ensina que o amor ao próximo e a ajuda desinteressada são atitudes fundamentais para o progresso individual e coletivo, né? Por fim, o Espiritismo também promove a busca pelo conhecimento e pelo entendimento das leis naturais, incentivando a reflexão sobre questões existenciais e a busca por propostas que possam contribuir para o avanço da humanidade. E aí eu deixo com o Reinaldo agora para explicar o que eu disse. Você já explicou bem. Só quero fazer algumas considerações, né? Que como o Espiritismo pode dar bom? Como pode? Como pode mesmo? O Espiritismo ainda pode ajudar a humanidade, o homem, a se melhorar. Esse é um ponto importante. Primeiramente, firmando a ideia, trazendo a ideia da vida futuro. Eu tenho uma vida no futuro. Como é essa vida? A doutrina espírita explica direitinho. A doutrina espírita nos mostra as nossas vidas, de onde viemos, para onde vamos, o que estão fazendo aqui, quais são os propósitos da vida. Então, a doutrina espírita abre o leque do conhecimento de quem somos mesmo. Ele nos dá essa oportunidade de nós nos conhecer, como o Raimundo falou, o autoconhecimento, de nos conhecer. A doutrina espírita nos traz essa situação. Então, ela nos traz isso. Ela nos ensina a suportar as nossas provas, as nossas dores, nosso sofrimento, as nossas aflições, como Jesus disse, no mundo tereis aflições, com paciência, com resignação. E, às vezes, esse sofrimento, essas dores que a gente passa, que o Espiritismo nos ensina a suportar isso, ela nos mantém na rota certa para encontrar a felicidade. Que muitas das vezes a gente passa por dificuldade, por sofrimento, e por a gente não saber a rota, que aquela rota é a nossa rota, estão passando pelo lamaçal, pelo um pântano, a gente tem que rasgar lama, passar aquela rota,
a gente desiste daquela rota e busca uma rota alternativa que vai nos trazer mais dores e sofrimento no futuro e nos afasta da felicidade planejada para a nossa vida. Então, a doutrina espírita nos dá todo esse entendimento. Hoje, nós espíritas, que estudamos um pouco, nós sabemos que quando estão passando qualquer aflição, qualquer dificuldade, nós não temos que colocar esse sofrimento para A, B ou C, que é minha esposa, meu filho, meu marido, meu colega de trabalho. Não, a gente sabe que aquele sofrimento que está passando, nós estamos passando por uma necessidade do nosso aprendizado, ou que tudo aquilo são causas e consequências das minhas ações. Então, isso faz, o Espiritismo nos traz essa clareza. E a gente passa a aceitar as nossas dores resignada e paciência. Então, isso é uma coisa que eu vejo que o Espiritismo ensina muito isso para a gente. E aí ele abre também o leque da vida futura, da reencarnação, como a gente falou. A reencarnação, gente, é nos mostrar que realmente estamos evoluindo. Porque se não fosse assim, nós hoje ainda vivíamos na Idade da Pedra. Era um nascimento novo, sem conhecimento, sem nada. Hoje, nossa encarnação de hoje é um novo ponto de partida, mas nós estamos partindo da onde paramos na última encarnação. Continuar o nosso aprendizado. E assim é todo mundo. O progresso da humanidade é todo mundo através da reencarnação. Então, a doutrina espírita tem uma contribuição grandíssima, enorme para a humanidade. Agora, as pessoas precisam, como eu falei anteriormente, abrir a mente para o novo. Para o novo. Isso é novo para alguns, e essas pessoas têm que abrir a mente e dizer: eu tenho que reconhecer que eu vinha no erro. E aqui agora veio uma lembrança aqui muito interessante para esse reconhecimento das pessoas. E tem um grande exemplo que nos traz isso: Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é o grande exemplo que nós precisamos citar de mudança. Paulo de Tarso era um sábio, um doutor da lei, que usava a lei com todo o rigor, com todo o conhecimento que ele tinha da lei. Ele usava. Mas a partir da hora que ele encontrou um novo caminho, que ele encontrou o Cristo, que ele passou a compreender o Cristo, ele mudou. Por que as pessoas não querem mudar? Qual é o problema de reconhecer que estava num caminho que não ia levar a lugar nenhum e que precisa pegar o novo caminho? E Paulo de Tarso é o grande exemplo para isso. Então, eu quero deixar que as pessoas pensem em Paulo de Tarso, e aqueles que ainda não tiveram oportunidade ou coragem de pegar um livro espírita, principalmente o livro dos Espíritos, para ler ou estudar, eu queria que menos pessoas lessem, para ver que a doutrina espírita é um manancial de sabedoria e de verdade que vai nos levar ao conhecimento da verdade. No livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico, no capítulo 35, Emmanuel fala justamente disso que Reinaldo falou, da transformação de Pedro e de Paulo pelo Cristo, né? Cristo transformou esses dois homens, né? E que nós também nos transformamos pelos seus ensinamentos, né? Com esse trabalho. É essa a proposta da doutrina espírita, esse trabalho que temos que fazer em nós, como bem falou Raimundo. O compromisso é conosco mesmo. A gente fica, não, é fulano, é ciclano, é beltrano, se preocupando com os outros, mas a tarefa é nossa. A gente vai responder perante as leis divinas do que a gente fez ou deixou de fazer, não porque Reinaldo não fez, eu também não fiz. Reinaldo respondeu porque ele não fez. E eu vou responder porque eu não fiz. Reinaldo foi um mau exemplo, a culpa foi minha de ter seguido um mau exemplo. Então, o chamamento da doutrina é justamente dessa melhoria que a gente tem de evoluir pelos ensinamentos do Cristo. A gente se transformar para ir assim, poder educar aqueles que estão sob a nossa tutela, porque como a gente evoluiu, antigamente a gente dizia para as crianças assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E o menino obedecia, né? Hoje em dia, não. Eles dizem, não, você faz de tal, eles vão pelo exemplo. Então, não adianta mais discurso. Por quê? Houve a evolução.
Então, para poder a gente educar, a gente também primeiro se educar, para aí sim a gente mostrar o caminho. Então, é esse o convite da doutrina da reforma íntima, pelos ensinamentos do Cristo, e aí, como o Reinaldo falou, abra o livro dos Espíritos, leia e veja o que a gente fala, é dos ensinamentos do Cristo, para a gente poder justamente evoluir e progredir e ajudar no progresso da coletividade, porque se eu vejo, conhecia como era Raimundo, com suas dificuldades, e hoje ele conseguiu vencer essas dificuldades, por que eu também não posso? O que é que Raimundo está fazendo? E aí, eu poder também seguir e ver aqui que isso daí também pode ser bom para mim. Não é verdade? Verdade. Além dessas transformações que vocês citaram, né, de Pedro, de Paulo, né, de todos os que participaram ali do primeiro momento do Evangelho, né, a gente também tem que lembrar que Jesus, em 3 anos, mudou tudo, né? Deu uma nova ideia, deu uma guinada no que era, do entendimento que se tinha, né? Tem uns 720, né? Não foi nem 360. Ele deu uma grande mudança em tudo. E ele fez isso em 3 anos de vida. Mas ele deixou para nós um legado da reencarnação, né, que é eternamente. Né? As oportunidades que a gente vai tendo, né, a cada reencarnação, de fazer um pouquinho, né, e cada pouquinho que a gente vai fazendo vai somando para que no final a gente tenha um grande ganho. Verdade. Gente, há obstáculos para a propagação das ideias espíritas? Se há, quais são e como é que a gente pode estar resolvendo isso? Caramba, tu quer por atacado? Tu quer É, por atacado? atacado. Ah, tá. Então em muitas sociedades, né, ao redor do mundo, né, o espiritismo tem ganhado cada vez mais adeptos, né, que se interessam pela sua abordagem racional e pela busca de respostas para questões existenciais, né? No entanto, apesar do crescente interesse no espiritismo, existem obstáculos que dificultam a sua propagação e a disseminação de suas ideias. Um dos principais desafios é a resistência por parte de setores conservadores da sociedade que veem no espiritismo como uma ameaça aos valores tradicionais, às crenças religiosas estabelecidas, né? A gente até já tratou disso, né? Que o conforto que a pessoa tem de estar ali no mesmismo, né? E não pensa que pode evoluir. Então, o espiritismo defende princípios como a reencarnação, a comunicação com os espíritos e a lei de progresso moral, que podem gerar resistências e desconforto em grupos que possuem crenças diferentes. Essas resistências, muitas vezes, vêm acompanhadas de preconceitos e desinformação, que contribui para a marginalização e estigmatização do espiritismo, né? Além disso, existem também barreiras institucionais que limitam a divulgação das ideias espíritas. Em alguns países, por exemplo, as leis que os regimes políticos restringem a liberdade religiosa e dificultam a atuação do reconhecimento legal das organizações espíritas, né? Isso ainda tem bastante. O Brasil já teve isso também no Brasil, né? Mas o Brasil já evoluiu. Então, essa falta de reconhecimento oficial muitas vezes impede que o espiritismo seja ensinado nas escolas e universidades, tornando mais difícil a sua divulgação e a formação de novos adeptos. Contudo, né, é importante destacar que o espiritismo tem conseguido superar esses obstáculos e conquistar espaços na sociedade. A busca por respostas para questões existenciais, a necessidade de consolo diante das perdas e da insatisfação com as explicações tradicionais tem levado muitas pessoas a se interessarem pelo espiritismo. Além disso, né, a disseminação das ideias espíritas tem sido
facilitada pelo avanço da tecnologia, da comunicação, que permitem o compartilhamento de informações e a criação de espaços virtuais de discussões e estudos sobre o espiritismo, como nós estamos fazendo agora, né? Então, portanto, apesar dos obstáculos enfrentados, o espiritismo tem demonstrado sua capacidade de superação e de propagação, à medida que mais pessoas se interessam pela doutrina e compreendem seus princípios, é possível que a resistência e os preconceitos diminuam, permitindo uma maior aceitação a respeito. Então, é fundamental que haja esforços contínuos por parte dos adeptos e estudiosos do Espiritismo para disseminar ou desmistificar suas ideias e promover um diálogo construtivo com outros grupos religiosos e filosóficos. Somente assim poderemos vencer os obstáculos e permitir que o Espiritismo se estabeleça como um caminho de luz e conhecimento para todos os interessados em compreender o mundo espiritual e suas relações com o plano material. Eu já posso falar que o Espiritismo é ciência, que o Espiritismo é o futuro das religiões, ou a gente deixa para depois, André? Hein? Posso falar? Pode. Eu vou só ler um trechinho aqui da portilha do coisa que eu achei muito interessante do Hertz, que diz o seguinte: o espiritismo terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse, do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combater, mas por amor próprio, umas por amor próprio, outras por causa de interesses materiais. Porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, essa passagem aqui é até uma passagem do livro dos Espíritos, é muito interessante quanto a isso, que fecha essa situação que a Raimundo falou. Então, o que mais vai fazer o combater o espiritismo são os interesses, as pessoas que têm interesse em não propagar, para desmistificar muitas coisas que as pessoas usam, mistificando a religião, para que tenha aquelas pessoas, aquela massa, sobre um poder de convencimento para algo diferente. Então, a doutrina espírita cria essa situação. Cria o quê? Porque ela abre, dá oportunidade às pessoas pensar por si mesmas. E aí, me lembrando aqui uma coisa, foi a mesma coisa que aconteceu na época da ideia do Lutero. O que Lutero fez? Naquela época, só quem tinha acesso à Bíblia eram os grandes religiosos. O que Lutero fez? Pegou e foi traduzir a Bíblia, não é isso? Para que as pessoas começassem, os alemães começassem a ler a Bíblia. Isso criou um problema, porque de primeiro ninguém podia ler a Bíblia, era um livro que não era qualquer pessoa ler a Bíblia. E a mesma coisa, as pessoas não querem deixar que o seu grupo, suas coisas, deixe uma outra nova ideia penetrar, porque vão perder adeptos. Então, esse interesse material é que faz muitas pessoas ficarem ainda presas, mas, como a gente reforçando o que a gente já falou anteriormente, o progresso vai fazer isso. E cada dia mais, essa força, que eu digo que a doutrina espírita é uma força da natureza, que a natureza ninguém consegue controlar, ela vai penetrando gradativamente em todas as massas e vai, mais cedo ou mais tarde, se tornar uma crença universal. Uma crença onde todo mundo vai acreditar nos postulados, naquilo que a doutrina espírita prega. É isso que é importante o que o Reinaldo está falando, gente, porque não é que todo mundo vai ser espírita, né? São os ensinamentos do espiritismo, né? Que vão fazer parte, que vão ser entendidos por todas as religiões, né? Porque contra a ciência não tem como você bloquear o desenvolvimento da ciência. E a ciência vai provar, né?
as coisas que são postas pelo Espiritismo, né? A ciência material, porque É a a ciência ciência material, espiritual já prova. mas é isso, entendeu? Então, a ciência que vai pegar e explicar, né? Vai constatar o que o Espiritismo já fala, né? Vai continuar constatando, né? Porque já existe muita coisa que a ciência já... É isso que eu já ia dizer, vai continuar, porque já tem muita coisa aí E provando. tem mais, gente. A gente tem uma instituição chamada AME, né? Que é a Associação Médico Espírita. Tem muito estudioso dentro da AME que estão sempre em contato com as maiores universidades do mundo falando de espiritismo. E não é um dia, são quase que todos os dias da semana eles estão falando com essas grandes universidades, e daí está muito próximo da ciência, né, começar a divulgar o que já é constatado. Tem muita coisa, gente, é muito interessante. É porque não vem assim logo para o grande público, né, as informações que estão sendo esmiuçadas, né, pelos cientistas, né, buscando as informações de médiums, né, de estudiosos do espiritismo, mas tem muita coisa que está vindo por aí. É um movimento silencioso, né? A doutrina espírita é um movimento silencioso, que está penetrando as massas de uma maneira tranquila, sem alarde, sem fazer proselitismo, está indo de uma maneira levando esclarecimento. Isso que é interessante da doutrina espírita. A doutrina espírita não chega e te diz para ti, isso aqui é verdade. Ela deixa lá à tua disposição. Isso que vai fazer, a doutrina espírita vai deixando à disposição das pessoas o ensinamento. Ela não colocou ninguém para chegar e dizer, oh, isso aqui é uma verdade. Não, está aqui, estuda aqui que tu vai ver, que tu vai encontrar a tua verdade. Então, é isso que eu acho interessante da doutrina, porque não tem ninguém, não tem nenhuma autoridade para chegar e dizer que é certo, o que é errado. Para encerrar, inclusive, quem tá nos assistindo, também responda essa pergunta para si. Onde está a nossa participação nesse processo de melhoria do mundo? E aí, seu Raimundo, o que tu diz? Eu vou pela doutrina. Sim. Eu vou pela doutrina. Se tu sair dela, eu também saio. Aqui, do programa. A gente aqui vai ter que responder pela doutrina. A pergunta individual é para si. Essa aqui a gente vai dar um subsídio para as pessoas, o que a doutrina quanto doutrina. A nossa resposta individual, a gente vai maquinar junto com os nossos internautas que estão nos assistindo. O que apoia a nossa pessoa? Aqui vamos falar quanto doutrina. Isso. Então, o Espiritismo, né, que é doutrina codificada por Allan Kardec, né, propõe uma visão abrangente do progresso humano, tanto a nível individual como coletivo. Através da lei do progresso, somos convidados a refletir sobre o papel ativo que desempenhamos na busca pela melhoria do mundo em que vivemos. De acordo com o Espiritismo, o progresso não é apenas o processo material, mas também espiritual e moral. Isso significa que devemos não só nos empenhar em melhorar as condições materiais e sociais ao nosso redor, mas também trabalhar no aprimoramento de nossas virtudes e valores. Nesse contexto, a participação de cada indivíduo é fundamental. A lei do progresso nos convida a contribuir de forma consciente e responsável para o avanço da humanidade através de nossas ações, pensamentos e sentimentos, através da prática do amor, da fraternidade, da solidariedade e do perdão, podemos influenciar positivamente o ambiente em que vivemos e colaborar para a construção de um mundo melhor, né? Além disso, né, o Espiritismo nos lembra que o processo de melhoria do mundo é contínuo e exige perseverança e comprometimento. Não podemos esperar mudança significativa sem a nossa participação ativa.
Cada pequena atitude positiva contribui para o avanço coletivo e é nossa responsabilidade assumir esse papel proativo na sociedade. Depois que me tornei espírita, nunca mais pequei em paz. Tá certo, cara. Essa pergunta tem 3 maneiras de responder. Onde está a nossa participação? Onde está a nossa participação no processo de melhoria do mundo? Onde está a humanidade, nós, o grupo divulgar, ou nós, individual, né? Então, todos nós, né, temos que participar na melhoria do processo do mundo, porque o mundo só vai melhorar se nós, seres humanos, melhorarmos. E essa melhora é voltada para essa parte dos sentimentos. Nós precisamos melhorar os nossos sentimentos. Nós precisamos pensar mais um pouquinho, ou muito mais, no nosso próximo. Porque até hoje, né, nós ainda pensamos mais em nós do que do nosso próximo. Nós precisamos colocar isso na balança e ver o quanto mais eu preciso doar um pouco mais para o meu próximo. Então, a nossa participação é nisso. A partir da hora que eu começo a pensar no outro, não só em mim. É a hora que eu começo a me libertar do egoísmo. Então, a gente precisa, a nossa participação é muito importante, porque nós precisamos participar no progresso da humanidade, porque se eu não participar desse progresso, eu vou ficar para trás. Se eu não ajudar a comunidade que eu estou inserido para que acompanhe esse progresso, eu vou ficar para trás. A minha comunidade vai embora e eu fico. Então, nossa participação é fundamental nesse progresso. Agora, nós temos que realmente buscar essa compreensão, porque às vezes a gente quer mudar, mas não sabe como mudar. E aí tem uma coisa fundamental que a doutrina espírita nos convida, insistentemente, o conhecimento da verdade. O estudo, porque o estudo vai nos dar a compreensão e o conhecimento para trilhar um caminho seguro. É aquela coisa, se você vai fazer uma viagem e não conhece para onde você vai, você não sabe a roupa que leva, o que você leva, e quando chega lá você pode ser surpreendido. Você vai para um lugar frio, não leva roupa de frio, você vai morrer de frio. Você vai para um lugar de calor, leva roupa de frio. Então, a gente, quando vai fazer uma viagem, tem que se preparar, tem que levar a bagagem correta. É a mesma coisa no progresso da humanidade. Nós precisamos nos preparar. E o preparamento é estudar, conhecer para onde vamos, como vamos fazer. Então, é importante, então, nós precisamos nos preparar, porque a nossa participação é importante. Então, eu acho que a gente contribui muito, e o outro ponto dessa contribuição, nós aqui, é divulgar a doutrina espírita. É uma contribuição importante. Nós temos que divulgar a doutrina espírita. Nós, espírita, não podemos perder a oportunidade de falar do espiritismo, e, além de divulgar a doutrina espírita, é exemplificar o que a doutrina espírita nos ensina. Nós temos que exemplificar, não basta só divulgar, nós precisamos exemplificar. Eu acho que esse é a participação mais importante que nós podemos dar para o progresso da humanidade. É exemplificar o que a doutrina espírita nos ensina, é sermos exemplo na sociedade que estamos inseridos. Eu acho que isso aí é a participação mais importante. Excelente esses meus meninos. Diga Deixa eu lá. falar só uma coisa, Andréia. Lembrando, né, que o Livro dos Espíritos ele foi compilado por Kardec e lançado em 1857, não é isso? Abril de 1857. Olha só, gente, com o Livro dos Espíritos, mesmo sendo lançado lá no século XIX, né, 19, e ele traz coisas muito atuais, né? Kardec perguntou lá para os espíritos, né, na questão 799, né? De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Né? Os espíritos responderam:
destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Muito atual, né? Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Está no Livro dos Espíritos, questão 799. Perfeito. Com isso, encerramos o tema de hoje e agradecendo meu querido Reinaldo por mais uma oportunidade. Eu que agradeço, minha amiga, de estar mais uma vez aqui falando sobre essa doutrina tão esclarecedora e que tanto nos consola nas nossas jornadas, fazendo que a gente exerça paciência e tolerância nessa caminhada. Obrigado, espero que tenhamos levado alguns esclarecimentos aos nossos ouvintes e seguidores. Que a paz do Cristo permaneça com todos. Querido Raimundo. Eu agradeço, né, essa oportunidade, eu sempre agradeço a Deus as oportunidades que me são dadas, né? E uma delas é ter conhecido essa doutrina consoladora que vem nos esclarecendo em todos os momentos, todas as questões que a gente colocar lá, o Livro dos Espíritos nos ajuda a responder, né? E faz com que a gente faça uma reflexão diante dos ensinamentos e dos postulados, né, do Espiritismo, mas também do Evangelho de Jesus, né, que é o nosso exemplo maior, é o exemplo a ser seguido, certo? O exemplo a ser seguido é o Cristo e nós vamos em busca dessa perfeição, né? É muito importante que a gente vá em busca dessa perfeição, porque todos nós estamos fadados a progredir sempre, né? E chegarmos à situação crística. É isso, meu querido. Estamos chegando ao final de mais um programa. E essa é a nossa contribuição quanto grupo divulgado da doutrina espírita no progresso da humanidade. Através deste programa, a gente trazendo os diversos assuntos da doutrina espírita. Somos aqui 4 cabeças se batendo, estudando, tentando esmiuçar para fazer chegar até vocês esse conhecimento que, às vezes, só lendo fica um pouco difícil, e talvez outras pessoas conversando fica mais entendível. Ou seja, nossa ideia, nosso intuito é divulgar e colaborar pelo bom entendimento dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos e, acima de tudo, do Evangelho do Cristo. Paz e alegria a todos. Até a próxima oportunidade aqui no canal com o programa O que é o Espiritismo. Você ouviu o que é o Espiritismo?